Olá, eu sou Sheila Batista, sou produtora cultural e estou aqui hoje com essa equipe linda aqui, ó, nossas alunas da oficina de beiju. Convido aqui a nossa oficineira, a nossa mestra Maria Zizuína, que vai ministrar o nosso curso, a nossa oficina. Palmas, né, para Maria? Quero apresentar a vocês, quem conhece? Nós. A macaxeira. Então, veja só, a macaxeira, ela tem origem indígena, certo? E essa macaxeira, ela tem uma história que a maioria das pessoas não conhece a história da macaxeira. Aqui, para ficar bem didático a apresentação, eu trouxe para vocês a plantinha da macaxeira. Alguém já conhecia? Não. Pronto, tá vendo, dona Zizu? Foi importante trazer? Então, essas são as folhas da macaxeira e essa daqui é a maniva. É a parte que eles usam para reproduzir a macaxeira ou a mandioca. Eles cortam pedacinhos da maniva e colocam no solo e desse tronco surge a nova macaxeira, certo? A nova macaxeira, a nova mandioca, que são apenas espécies diferentes. Vou apresentar para vocês agora umas características que definem o que é a macaxeira e o que é a mandioca, certo? A macaxeira, ela pode, a raiz, se tornar o nosso alimento in natura, apenas sendo cozida, certo? A gente pode comer. Já a mandioca, ela é chamada de mandioca braba. Ela só vai servir para fazer farinha e para que a sua goma seja extraída para fazer tapioca, certo? Então a gente não come mandioca, a gente só come a macaxeira. E na grande maioria das vezes a casquinha da macaxeira, ela é mais rosada ou mais roxinha. Esse entrecascazinho aqui da mandioca, ela é bem branquinha, certo? E aí, pra gente descascar a macaxeira, a gente faz um pequeno corte e rapidinho a pele dela vai saindo aqui. Então tem a história da macaxeira. Reza a história, os nossos antepassados, eles contavam uma história sobre a macaxeira que dizia assim: numa aldeia de índios havia um casal, e esse casal tinha todas as características de índio, eram todos bem moreninhos, seus cabelos bem lisos. A mulher engravidou e teve uma filha. Só que dessa gestação surgiu uma criancinha bem branquinha, bem alvinha e dos cabelos dourados. Ela era bem loirinha. Então, essa criança gerou surpresa na comunidade, mas ela foi acolhida e foi amada. Só que ela era muito doentinha. E por essa criança ser muito doentinha, o pajé sempre ficava medicando ela. Dava chás, fazia lambedor, fazia defumação com seu campiô, com o seu cachimbo, porque a fumaça do campiô, ela é medicinal, ela cura, é algo espiritual. Então eles faziam defumações, chás, tudo que era possível para salvar a vida daquela criança que estava bem adoentada. Mas, infelizmente, ela veio a óbito, essa criancinha ela veio a morrer. E então, lá nessa aldeia indígena, a tradição era enterrar os seus parentes em ocas. E essa criancinha, ela foi enterrada numa oca. E nesse momento onde foi enterrada na oca, a gente, quando um parente nosso morre, a gente não vai lá visitar o túmulo. E quando a gente vai, a gente chora de saudade. A mãezinha chorou. A mãezinha chorava inúmeros dias e chorava e chorava, chorava, e aquelas suas lágrimas molhavam o chão onde sua criança foi enterrada na oca. Só que aí, certa vez, quando ela retornou para fazer essa visita à oca, ela percebeu que lá na oca havia surgido uma árvore, uma planta.
E no lugar onde sua criança foi enterrada e onde ela chorou tantas vezes, nasceu uma planta. Nasceu essa planta e eles continuaram a regar essa plantinha. Só que certa vez eles olharam embaixo e a terra ela estava um pouquinho mexida. Assim, pela chuva, pela rega, apareceu uma pontinha da sua raiz. Os índios acharam muito interessante essa raiz e cavaram mais um pouco. E viram que era uma raiz grossa e forte. E quando eles decidiram tirar essa raiz, porque tudo na aldeia é alimento, né? Por que não essa planta talvez não fosse alimento? Eita, será que eu vou ter força? Calma. Cadê a minha faca? Sumiu. Eu tenho que falar sumiu. Então, o índio, com a sua força, treco, quebrou a raiz e percebeu que dentro dessa raiz ela era bem branquinha, tanto quanto A filhinha dele. a filhinha deles. Que lindo, Miguel! Como você prestou atenção? Foi a bebezinha deles que foi enterrada porque estava tão fraquinha, muito bem. Ela era tão fraquinha, adoeceu, foi enterrada, ela era branquinha. Então a raiz da plantinha que nasceu no E tu túmulo nasceu dela igual ela, que era boquinha. Tu nasceu igual ela, que era. Tu nasceu branquinha. nasceu igual ela, branquinha. Aí eles deram um nome a essa raiz, porque essa raiz ela não tinha nome. Então deu o nome da filha deles. Aí, o nome da filha deles era Mani. Você lembrou de algo interessante, eu não tinha dito o nome dela ainda. O nome dessa filha era Mani. Tu sabe o nome disso aqui? Macaxeira. Macaxeira. E o parente da Eu já vi ela uma vez. E a parente da macaxeira é a mandioca. Aí veio o nome. O nome da filhinha que eles tinham dado era Mani. E por ela ter nascido a plantinha na oca onde ela foi enterrada, surgiu mandioca. O nome da raiz é originário, muito bem, viu, Miguel, pela observação, por conta do nome da índiazinha. Então, o que a gente conhece por mandioca e que hoje tem outras variedades como a macaxeira, veio dessa origem indígena, dessa criancinha que foi representada aqui no branco da mandioca, da macaxeira, né, Miguel? Muito bem, parabéns para Miguel e para mandioca. E agora, nós tendo conhecido a história da mandioca, nós vamos fazer hoje um produto com a utilização da mandioca. Com a mandioca ou a macaxeira, a gente pode fazer farinha, a gente pode extrair a goma para fazer tapioca, para fazer beiju. Com a macaxeira ou mandioca, nós podemos produzir também a massa puba, que também é uma outra história. Quem aqui sabe como é que faz a massa puba? Ninguém conhece a história. Eu só como bolo, né? Então, é bem isso. Aí a gente precisa ir lá nas nossas raízes e saber que isso é uma cultura nossa, é a cultura indígena. Eles pegavam os tachos de cerâmica, de louça de barro, eles enchiam da macaxeira com a casca, eles só lavavam, enchiam, cobriam com água, botavam um pano na boca do pote e deixavam lá 7 dias. Passava 7 dias essa macaxeira chamada pubando. Ela ficava lá pubando. Ela fermentava. Então ela fermenta. Depois que essa macaxeira fermenta, que ela tá bem molinha se desmanchando, eles retiram ela, tira a casca pretinha, da massa branca eles tiram o talo e desmancham ela. E lavam até o cheiro forte e característico da puba, da fermentação passar. Então é como se faz o bolo, certo? Então temos tapioca, bolo de macaxeira, massa puba, macaxeira cozida. E hoje eu vim trazer para vocês a nossa oficineira Maria Zizuína. Chega, Zizuína, que ela vai passar pra gente a técnica de fazer beiju. E assim, o beiju comumente ele é feito nas casas de farinha durante os processos. Ô mãe, agora que também colaborou comigo. Então, Maria Zizuína, nossa oficineira. Maria Zizuína, nossa oficineira, a nossa produtora cultural,
a nossa mestra em vários saberes, vai passar pra gente hoje o conhecimento que ela tem, que ela aprendeu na comunidade Brejinho da Serra, a nossa comunidade com os nossos ancestrais. Ela aprendeu a fazer inúmeros alimentos, inclusive o beiju. O beiju, que ele era sempre o alimento principal e final das farinhadas. Quando a gente juntava na casa de farinha, que era tempo de fazer farinha, sempre tinha que ter o beiju para finalizar os momentos. Jesuína, passa a palavra para você. Fica à vontade. Começa a tirar um pouco. Bom, na casa de farinha, a gente pega a goma, né, fresca, aí faz jejum. Mas também podemos fazer com ela seca. É só a gente umedecer, né, para que ela chegue ao ponto da massa. Chega a atravessar, por favor. Vem pra cá, Miguel. Assista aqui do ladinho cheio. Fica aí. Aí veja, a goma da tapioca, ela é extraída da macaxeira ou da mandioca através de um processo. Na casa de farinha junta todo mundo e vai raspar a mandioca, que a raspagem é retirar só essa partezinha preta, não tira essa casca toda como eu tava tirando não, porque ali tem goma. Eles só tiram a partezinha preta mesmo. Tira, lava, passa no moedor, no motor, aí ele moe ele todinho. Antigamente os indígenas utilizavam usavam o ralo. Esse ralo aqui, que ele era feito de lata de óleo antiga. Eles pegavam aquelas latas de óleo, abriam, pregavam na madeirinha e pegavam um prego, olha, Miguel. Aí pegavam um preguinho, botavam aqui um prego e uma pedrinha, ó, tchucu, 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 fazia esse monte de buraquinho. Esse tanto era trabalho, não era? Não, tu vê só? 3. Cansa, né, filho? Pois é. Aí eles pegavam aqui, aí com a macaxeira descascada eles ralavam e faziam a farinha e faziam a goma. Só que hoje, com a modernidade das casas de farinha, tem os motores elétricos que eles aceleram esse processo. Tanto é que hoje, nas casas de farinhas, a depender da quantidade de material que eles vão processar, passam um final de semana. Antigamente, as farinhadas duravam quanto tempo, vocês viram? Semanas, até meses. Por quê? Porque eles faziam farinha para vender. Faziam farinha para vender e eles passavam semana, meses fazendo, aí acumulavam os sacos de farinha. Às vezes eles guardavam até de um ano para o outro, sabe? Então era bastante. E tinha assim, mandioca em abundância, né? Hoje em dia o clima é mudado. Aí lá onde a gente mora é poucas pessoas que plantam mandioca. Aí então, nesse processo onde a macaxeira é ralada, ela é ralada, depois ela é colocada em vários tachos com água para amolecer e do bagaço sair o líquido que tem a goma. Aí eles deixam decantar essa água, ela fica lá parada o dia inteiro. Chega pra cá, temos mais uma aluna da nossa oficina chegando. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Então, a goma ela fica lá decantando e no dia seguinte a gente já tem a água na parte de cima do tacho e embaixo a goma, os blocos de goma. Escorre aquela água, escorrem aquela água e os bloquinhos de goma eles são peneirados. Aqui, a que a Jesuína está processando, é uma goma seca, que dá pra encontrar elas no mercado. No mercado a gente encontra pacotes com goma molhada, mas eu já andei dando uma olhada naquela goma, pra ela estar molhada e durar no pacote, e ela tem química de conservantes, então ela já não é tão boa. Já ela assim, em pó, realmente ela é só a goma pura mesmo. Dá pra comprar, dá pra usar. Na falta da goma in natura, fresquinha, o bloco, porque a gente só encontra aqui na cidade nos dias de sexta-feira, né?
dia de sexta-feira a gente encontra a goma. Aí agora a dona Zizuína tá hidratando a massa, ela vai ficar em um bloco que vai poder ser peneirado. Agora misturando a tapioca com o bagaço. Porque quando tá ele com a linha, aí depois eu boto demais, sabe? E agora vamos para o próximo passo, que vai ser colocar a goma de tapioca com o farelo de coco para misturar e fazer o processo no fogão. Nesse momento também tão valoroso, onde nós estamos valorizando os nossos alimentos, aquilo que a terra nos dá de tão precioso, trouxe para vocês aqui o murici. O murici, que é o nosso tesouro, nosso ourinho amarelo, laranja. Existem várias espécies do murici. Esse aqui é o nosso. É um alimento muito rico, muito forte, que é o popular que dá sustância, né? Ele dá muita sustância, ele é anti-inflamatório e a gente come ele assim, no suco. A gente pode fazer geleias também, é feito licores de murici, é feito bolo de murici. Então é um alimento muito versátil dentro da nossa cozinha. Aqui é o beiju. Quando ele tá pronto, retira ele, né? Molha ele com leite de coco. Nós vamos botar um pouquinho do leite de coco que foi batido agora, que ele tá com bagaço. Porque nesse leite de coco que coloca no meio, ele vem com um pouco do bagaço do coco também, que retém mais a umidade. Tem o leite de coco, porque ele também, o sal ajuda a conservar e a realçar o sabor do beiju. Aí o beiju fica assim, né? Dobra, ficou o beiju. Mas se você quiser ele daquele bem molinho, molhadinho, quando você terminou esse processo aqui, você joga mais um pouquinho de leite aqui, um pouquinho de leite aqui e coloca numa bolsinha plástica, nessa bolsinha plástica transparente, e amarra ele. O nome é abafar, né? O nome é abafar. Aí ele ficou abafado. Não, vou deixar só um que eu vou preparar aqui para degustação. Tá todo mundo ansioso para comer o beiju bem molhado. Esse daqui é o jeito que a gente gosta de comer em casa, viu? Bem molhado, bem suculento. Ele começou a soltar a borda da panela, o beiju. Aí a gente simplesmente vem, pega ele e vira. Dá uma mexidinha. Lembrando também que tem um outro alimento muito forte que é feito com murici, que é a farofa de murici, onde nós pegamos uma bacia, coloca farinha de mandioca, coloca o murici. Quando a gente não tem o pilão, a gente amassa na mão, a gente macera, até que todo esse suco do murici ele seja fixado na farinha. E o indígena tradicional come ele socado no pilão. Antigamente, todas as casas tinham aqueles grandes pilões feitos de tronco de madeira, onde eles colocavam a farinha, colocavam o murici e pilavam. Aqui nós temos um peixe, esse peixe é tilápia. Ele foi cortado em costas e depois cortado ao meio, para que ele ficasse assim. Ele foi temperado com sal, pimenta do reino, colorau, alho, molho shoyu e limão. Estou agora peneirando ele. Empanando o peixe apenas na farinha de trigo. É só para ele não colar no fundo da panela. Se o óleo estiver bem quente, ele não gruda, certo? Mas eu acho que a farinha de trigo ela dá uma crocânciazinha a mais também.